todos pela compreensão. Então, abra aí sua Bíblia em Atos 11, 26. O que está escrito aí? Só uma pessoa vai ler 4 versículos para mim. Primeiro, Atos 11, 26. Vai. 26. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Antigamente não existia essa palavra cristão, queridos. Então, a primeira vez que foi mencionado o nome desses homens e mulheres como cristãos foi em Antioquia. Antioquia era a terceira metrópole do reino de Roma, antigamente. Então, era uma cidade muito respeitada. E quando alguns discípulos, alguns apóstolos foram para lá, eles foram denominados como cristãos. Mas quem são os cristãos? Você sabe distinguir quem são os cristãos? Quem são os cristãos? Aonde eles estão? Quem são eles? Numa revista americana, voltada para universitários, fez uma pesquisa. Qual é a primeira palavra que você lembra quando ouve a palavra cristão? E eles, numa porcentagem enorme, mais de 85%, muito mais de 85%, entre 85% e 90%, eles falaram que a primeira palavra que vem à mente deles, quando vem a palavra cristão, é hipócrita. Bom, será que realmente os cristãos são hipócritas? Eu creio que algumas pessoas podem até pensar e não diferenciar a hipocrisia do pecado. Todo cristão é pecador, mas nem todo cristão é hipócrita, né? Então, isso quer dizer, queridos, que isso, na verdade, quer dizer, não, isso me lembra Cristo referindo essa palavra hipócrita para um grupo de pessoas, né? Para quem foi esse grupo de pessoas? Que Cristo falou assim, bando de hipócritas. Os fariseus, né? Exatamente, os fariseus. Então veja, olha que nível as pessoas nos enquadram em 2025 quando se ouve falar da palavra cristão. Quem são os cristãos? Na Bíblia existem algumas características dos cristãos. Em Atos, que é o nosso carro-chefe da Sala 57, Atos dos Apóstolos, né? É o guia, é o modelo que nós temos que ter, que a Bíblia nos deixou, para que nós obtivéssemos e obtenhamos um padrão de cristianismo. Lá existe um padrão, lá existe um nível, lá existe um aio, lá é o guia de cristandade, de ser cristão. Atos. Bom, hoje em dia, queridos, se tornou muito comum ver os cristãos pagãos. Mas como é que você fala uma coisa dessa? Existem cristãos pagãos. Eu vou dar só um exemplo e vocês completam o restante. Vocês já ouviram do sal grosso, né? Vocês já ouviram dizer do óleo santo ou da água santa, né? O óleo abençoado. Isso é um cristianismo com paganismo embutido. Nós temos que ter muito cuidado, é por isso que algumas pessoas confundem e dá-se o nome para nós de cristãos como hipócritas. Porque eles sabem a procedência disso tudo. É o paganismo moderno. Paganismo moderno.
Agora, leia o versículo 21 aí para nós. Versículo 21, o que que diz aí? A A primeira, ma- a hum. primeira, aí, calma aí, só um pouquinho. A primeira, aí está a primeira característica de uma pessoa que Cristo salienta como cristão. Eu quero que você anote aí, são cinco características do cristão de Atos dos Apóstolos. Então anota a primeira aí, Atos capítulo 11, versículo 21. O que está dizendo aí? A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Olha, existe um binômio aí, fé e conversão. Então, a primeira característica do cristão do livro de Atos, fé e conversão. Tentar, vamos falar só dos características aqui. O que que é fé? Gente, o que que é fé? Algumas pessoas falam fé. A certeza, Aquela coisa decorada, né? Que você. Eu ia falar desse item decorado aí. Mas veja, e eu vou algo dar que não se vê. outro. Isso, obrigado, filha. Eu vou dar outro significado. Eu quero que você anote esse outro significado. O que significa fé? O que que é ter fé? Baseado em Atos capítulo 11. Fé é transferência de confiança. Anota isso aí. Transferência de confiança. O que que é fé? É você transferir aquilo que você confia para ou em alguma coisa. Fé é transferência de confiança. Mas existe outra palavra. Porque, queridos, vocês lembram por que que eu por que que nós colocamos essa palavra fé, transferência de confiança? Existem pessoas que têm que baseiam que têm fé. Existem pessoas que falam assim, nossa, mas fulano ou fulana tem uma fé muito grande. E Deus vem e fala pra gente assim, olha, se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, por que que Deus fala dessa pequenez dessa fé? Como é que ela chama? Claudinha. Sabe por quê? Você sabe por que que Deus fala dessa pequenez? Queridos, a fé tem que estar alicerçada. A fé tem que estar alicerçada em Cristo para que ela seja fé verdadeira. Para que você obtenha sucesso nessa transferência de confiança, a sua fé tem que estar alicerçada em Cristo. Mas Wesley, isso não é óbvio? Não, isso não é óbvio. E isso não é o que todos fazem. Existem pessoas que fundamentam a sua fé no dinheiro. Não deixam de ter fé. Existem pessoas que têm o fundamento da sua fé na sua esposa, fundamento da sua fé no seu conhecimento, nos seus títulos, no seu carro, no seu bem-estar, no seu emprego. E olha o tanto de fundamento que nós podemos colocar a nossa fé. Então, a fé fundamentada em Cristo, ela é diferente. É por isso que ela pode ser pequena, mas se ela for fundamentada em Cristo, nós transportamos os montes. Olha só como Cristo fala isso. A fé é do tamanho do grão de mostarda, mas a questão não é a pequenez, é aonde ela está fundamentada. Essa é a diferença. Não é você ter. Existem pessoas que têm fé na própria fé. Existem pessoas que têm fé no seu estilo de vida, nas suas roupas, nas suas joias. Existem pessoas que têm fé nos astros, nas estrelas, no sol. Existem pessoas que têm fé nos signos. Olha só, de vez em quando
Eu encontro alguns colegas meus da própria igreja, e isso vai muito do lado feminino. Vou dar uma olhadinha rapidinho no signo de leão, para ver o que ele está dizendo. Fé. Aonde sua fé é fundamentada? E se sua fé for fundamentada em Cristo, aí sim tem o porquê dele falar, de você acreditar que se ela for do tamanho do grão de mostarda, não tem problema. Está fundada em Deus. Entenderam, queridos, esse ponto da fé? Entendeu, Claudinha? Claudinha tá bonita aí em 2 ângulos aí. Gostei, filha, é isso mesmo. Parabéns. Olha, agora a Bíblia fala também em conversão. O que é converter? Queridos, não existe segredo para conversão, né? Conversão é você estar do lado esquerdo e passar para o lado direito. Isso é converter. Converter de um lado para o outro. Isso é conversão. E esse binômio no versículo 26, no versículo 21, que a Gina leu, é a primeira característica dos cristãos. Vocês veem que eles estão juntos. Nenhuma outra característica está junto. Somente essas duas estão juntas, formando uma só. Você depois, daqui a pouco, vocês vão ver o restante. Uma apenas, fé e conversão. Então, os primeiros cristãos, os cristãos primitivos, nos ensinam que para que você seja identificado como cristão, um cristão verdadeiro e por Cristo, não é pelos outros, é por Cristo, você tem que transferir a sua confiança para Deus. E você tem que se converter. Ao invés de ir para a esquerda, vai para a direita. Ou ao invés de ir para frente, volte para o caminho de antes. Vamos lá para o segundo item. Versículo 23. O que diz aí? Versículo 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Segunda característica dos cristãos. Segunda característica do cristão. Permanecer no Senhor. Permanecem no Senhor. Queridos, quantas vezes nós nos desviamos, e não é desviamos de pecar, não estou falando disso, é desviar bruscamente, é desviar, sair, apostasiar, idolatrar. Eu estou falando nesse sentido, não é de pecar, não é disso, porque todos vamos pecar. Acontece que nós temos um advogado, Cristo já deu a saída. Isso é lindo de saber. Eu estou falando de quando a pessoa não permanece, é apostasia, idolatria, é se distanciar do Senhor. É diferente você, filha, que para cá, sabe que pecou ontem ou hoje, mas está aqui na sala Emanuel, ou assiste a sala 77, ou a sala Manancial. Não é nesse sentido, tá bom? Você tem que vir mesmo. E quando você pecar, venha mesmo. Corra para os braços de Cristo. Se for feio ou se não foi o pecado, não interessa. Corra para Ele, tá bom? Isso é permanecer no Senhor. Vocês sabem por que a nossa igreja tem 28 crenças? Você sabe por que a nossa igreja tem 28 crenças? Sabe ou não? Não? Só balança a cabeça, sim ou não? Sim? Não? Por que tem 28 crenças? Não? Você sabe qual é a 28ª crença nossa ou não? Não, né? Ou, na verdade, a gente sabe, né? A gente até esquece. Isso não é precisa a gente decorar. Mas olha, a nossa igreja na década de 2000 e alguma coisa, a nível mundial, elas viram que alguns dos nossos amigos pastores, alguns colegas, amigos seus de vocês, estavam
se questionando o que eles iam fazer depois de aposentado. E muitos caíram na depressão porque não tinham mais aquela função de pastorear. E isso fazia com que vários pastores saíssem do caminho do Senhor, desistissem, porque pregou por tantos anos e Cristo não havia voltado. Aí, A última é a nova terra. aí, o que acontece? Cristo, pela sua misericórdia, inspirou alguém da nossa igreja de visão, associação já, e colocaram a 28ª crença, porque antigamente era só até a 27ª. Eles fizeram a 28ª, mas aí fizeram uma junção. Qual foi uma das crenças, a crença que eles colocaram? Permanecer em Cristo. Essa crença não tinha. E aí eles colocaram esta crença, permanecer em Cristo. Eu falei trocado aqui, não é a 28ª, mas permanecer em Cristo. Fizeram colocaram isso como crenças fundamentais da nossa igreja. Porque eles viram a saída dos pastores e a depressão de alguns. O que eu vou fazer agora? E Paulo, e Atos dos Apóstolos, nos dá a bênção em saber que os cristãos permanecem em Cristo. Queridos, cristãos permanecem em Cristo. Isso é importante. Disso. Alguém? Isso, obrigado. Obrigado por ter aberto o microfone. Obrigado. Então veja, a segunda característica do cristão do livro de Atos é permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo. Qual é a terceira característica do livro de Atos? A terceira característica do Atos. Vamos lá para Atos, capítulo 11, versículo 24. Veja o que está escrito 24. Versículo 24. O que diz aí? Tá fechado o teu áudio, Gina. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então, qual é a terceira característica de um cristão, queridos? Espírito Santo. Só que não é o Espírito Santo. É cheios do Espírito Santo. Eu sei. Submergidos no e pelo Espírito Santo. Então veja, essa palavra aí, cheios do Espírito, na versão original é guiado, tomado, o domínio total é do Espírito. Então as pessoas, os cristãos de Atos dos Apóstolos, eles eram tomados, o controle total vinha, estava no Espírito, pelo Espírito. Eles andavam no Espírito, eles andavam pelo Espírito. Então, o Espírito que falava. Essa é uma das outras características, a terceira característica de um cristão de Atos capítulo 11. Guiado, controlado
cheio do Espírito, né? Cheio do Espírito. O Espírito Santo não é apenas o personagem central do livro de Atos. Não, queridos, o Espírito Santo não é apenas o personagem das narrativas. Não, ele é o personagem central na vida e da vida dos cristãos. Não é apenas falando sobre ele, não, fala da vida das pessoas que ele guiava. É diferente falar dele ou ser guiado por ele. É diferente. Então, é por isso que nós temos que colocar mais um verbo aí. Não é só o Espírito. Não. É guiado, é cheio, é dominado, é controlado por ele. Está falhando. Faz toda a diferença. Tá falhando, Gina? Estão vendo? Tá falando sim, pastor. Tá picotando, tá. Não estamos entendendo. Meu Deus, me ajuda. Estamos te ouvindo, pastor Tá. Wesley. Certo. Então, queridos, obrigado, queridos, obrigado, meninas. Então, vejam, esse é o terceiro ponto: guiados, controlados, imbuídos, dominados pelo Espírito. Não basta só falar a palavra Espírito, né? Só falar dos atos. Não, a pessoa que tinha esses atos do Espírito. As pessoas que tinham os atos do Espírito. O Espírito não fazia nada só. Não, impossível. Por que impossível? Não é que seja impossível, né? Me compreendam. Ele pode tudo. Deus, o Espírito é Deus. Mas eu estou dizendo na questão que, para que ele alcançasse as outras pessoas, necessitavam de outros cristãos. Então, eu estou dizendo nesse ponto. Os cristãos se davam. Qual é a quarta característica? Versículo 26. Volta lá para o 26. O que está dizendo aí no versículo 26? Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram Opa! numerosa multidão. Em Antioquia Que foram os maravilha! discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Maravilha! Então, aonde é que eles se reuniam? Na igreja. Queridos, aqui tira toda e qualquer desculpa de qualquer pessoa que queira falar que não vai à igreja. Ai, a igreja. Não. Característica de uma pessoa cristã, ela tem que ir à igreja. Ah, mas eu assisto culto no NASP, eu assisto culto online. Desculpa. Eu vou complementar essa frase que eu ia dizer, não. Pode ofender alguém. Mas isso é uma desculpa sua. Desculpa sua para você não levantar e ir à igreja. Desculpa, para não falar outro nome, tá bom? Eu estou sendo educado para a gente não... Porque isso não são atos de cristão. Ah, eu não vou à igreja. Não. Porque já ouviram falar que as pessoas não vão à igreja porque o outro falou mal dela? Já, né? Pois é. Igreja, as pessoas as pessoas cristãs de Atos, do livro de Atos dos Apóstolos, elas iam à igreja. Característica de cristãos. Igreja. A igreja, queridos, não é um clube. A igreja não é um lugar social onde você dá as suas migalhas de dinheiro, as suas ofertas, para dizer, vou lá, dar minha oferta lá e depois vou sair. Não, a igreja é o lugar de adoração a Deus. Igreja não é um clube que você fica paparicando
a manhã toda e não senta atenção e não presta atenção no culto. Não participa da escola sabatina. Só fica para lá e para cá, para lá e para cá. E aí coloca a desculpa que é diretor disso, diretor daquilo, que diretor disso, e aí não adora. Não adora. Igreja. Os cristãos de antigamente, eles iam à igreja. Igreja, queridos. Algumas pessoas dizem que é a igreja que nos conduz a Cristo. Mentira. Nunca caia nessa mentira. Nessa falácia. Nunca caia. A igreja não conduz a Cristo. Nunca conduziu a Cristo. Nunca conduziu. É ao contrário. É Deus que te conduz à igreja. Não é a igreja que te conduz a Cristo, queridos. É Cristo que te conduz. É Cristo que salva, não é a igreja que salva. Então não vamos trocar. A Bíblia que você acabou de ler não estava dizendo que os cristãos foram para a igreja e da igreja conheceram a Cristo. Não. Diz lá que Deus, Espírito, guiando-os, cheios do Espírito, os conduziu para a igreja. Não troque essa frase. Essa frase não é cristã. Ah, vai para a igreja que você vai encontrar com Cristo. Não vai, não. Não. Não é assim que as coisas funcionam. Ou funcionaram em Atos dos Apóstolos. Funcionavam de que forma? O Espírito que te conduzia à igreja. Mas lá na igreja você vai receber uma mensagem de esperança. Quantas vezes você não foi à igreja e não foi fortificada ou fortificado com uma mensagem de esperança? Quantas vezes você não foi à igreja e Deus não te concedeu paz? Mas você não pode fazer essa troca. Quem te conduziu à igreja foi Deus. Não é a igreja que te conduziu a Cristo. Tá bom? Quando você vai à igreja, porque Deus já te conduziu a ela. Porque lá você vai ouvir mais a palavra, vai ser confrontado com algumas... Deus vai mostrar algumas coisas para você, para que você seja confrontado com as coisas que você faz, né? É a igreja. A igreja é o jardim, não é o seu jardim. Você aí que gosta de comandar a igreja, né? Eu sempre fui assim, a igreja tem... Não, queridos, a igreja não é o seu jardim. Ei, você que está me ouvindo aí, a igreja não é o seu jardim. A igreja é o jardim do Senhor. É Ele quem comanda, que separa, que junta. É Deus quem faz isso, não é você. Você tem um papel na igreja, mas não é esse. O seu papel é de colocar o seu dom, exercer o seu dom, e todos exercendo os dons, a igreja anda, comandada pelo Espírito, sobre o controle do Espírito, porque Ele que conduz, Ele que deu os seus dons. Entenderam, queridos? A igreja em tempos de desespero, ela tem a palavra de esperança. A igreja onde você vai e chora e encontra lá esperança, palavra de conforto. A igreja faz com que você creia na justiça. A igreja cristã tem uma palavra de coragem. É a igreja que tem a palavra de coragem. A igreja é maior que seus representantes. Não é você que representa a igreja. Queridos, pare de ser... Sabe, às vezes eu vejo algumas pessoas, alguns colegas meus, que querem comandar a igreja de uma forma arbitrária e carrasca, e assim afastam as outras pessoas, querem ser os delegados da igreja, né? Ah, lá vem a delegada. O delegado, ixi, se não for do jeito dele ou dela, ai meu Deus do céu. Fica de tromba, vai para outra igreja, porque pensa que a igreja é dela ou é dele. Não hajamos dessa forma. A igreja é de Cristo. A igreja é muito mais
muito mais do que os seus membros, muito mais. A igreja, quem comanda a igreja é Cristo. É Cristo, queridos. Qual é a quinta característica? Antes da quinta característica, para nós terminarmos, eu queria que você pensasse aí um pouquinho. Se todos fossem iguais a você na igreja, como é que ela seria? Como a igreja seria se todas as pessoas fossem iguais a você? Imagine aí, todas as igrejas, os homens iguais a você. Você recepciona as pessoas bem? Leva para casa? Né? Maravilha. Você ou é daquelas pessoas fechadas que ninguém pode sentar no seu cantinho lá do banco, porque senão você fica chateado. Esse cantinho é meu. Ninguém senta aqui. Ai, por quê? Ah, porque eu já sento aqui há 30 anos nessa igreja, nesse banco. E pronto, a briga tá feita. Né? Eu conheço algumas pessoas assim, amadas. A igreja, queridos. Já pensou se todos pensássemos e agíssemos como nós agimos na igreja? Existem pessoas que falam assim: ah, a igreja está fechando. Mas claro, claro que fecha, né? Não se dão pela igreja. Olha, deixa eu falar uma coisa que é diferente para você aqui. Doar é diferente de dar. Doar é uma coisa, dar é outra. Nós temos que nos doar para Cristo e dar aquilo que nós temos. Viu a diferença entre doar e dar? Queridos, quinta característica. Quinta característica. Deixa eu ver aqui, queridos, uma coisinha aqui linda que me fez relembrar uma coisinha aqui. Espera. Quinta característica lá no versículo 23. O que diz no versículo 23 aí, gente? Para nós terminarmos. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Queridos, temos uma coisa aí. A quinta característica dos cristãos do livro de Alegria. Atos, alegria em servir. Eles tinham um serviço cristão. Sabe aquele livro da irmã Ellen White, Serviço Cristão? Uhum. Tirado do livro de Atos, Serviço Cristão. Sabia disso? É, Uhum. serviço cristão. Então veja, essa é a quinta característica dos cristãos do livro de Atos. Serviço. Eles se davam, eles trabalhavam na obra, eles se doavam para Cristo, eles deixavam que o Espírito os dominasse, os controlasse. Então, quinta característica, serviço, servir a igreja, servir o próximo, servir e servir. Eu queria que alguém me tirasse uma dúvida em São João capítulo 17. Deixa eu ver aqui na minha Bíblia, ver se eu anotei certo, queridos. Ah, vai abrindo sua Bíblia aí. Já João, para está. nós terminarmos. Então tá, 17:35. Vê aqui que está escrito 35. Não tem. Então, é 14:35. Não, só tem Também não tem. 31. O 13 Meu tem. Deus, anotei. Hã? O O 13? 13 tem. Tá, então vai lá em João 17:14. 14. É. Capítulo 17, versículo 14.
Ah, 17:14 agora. Essa aqui nós vamos ver o que Cristo fala sobre cristãos. Olha isso aí, anota isso aí. Anota isso aí, Gracinha, depois quando você chegar em casa, viu, filha? Tá no carro aí. Isso mesmo. 17:14, lê, Gina. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Vocês e eu, nós não somos do mundo. Nós não pertencemos ao mundo. E crendo nesta palavra, que nós não somos do mundo, não pertencemos a este mundo, nós temos que ter essas 5 características: fé e conversão, permanecer na igreja. Mas o que? Você que anotou aí? Deixa eu ver se você está atenta. Está atento. Jonas, anotou aí? É fé e conversão, a Ah, primeira. a segunda. Permanecer no Senhor, Terceira. Cheio do ser Espírito. cheios do Espírito Santo. Quarta. Quarta, se reunir na igreja, ir à igreja. Exatamente. E a quinta? Serviço. Alegrar-se e servir. Servir alegremente. E não pertencemos ao mundo. Exatamente. Servir alegremente, serviço cristão. Serviço cristão. Essas são as 5. Serviço cristão. Agora, eu quero que uma pessoa leia para mim, Gracinha, não lê mais não, viu? Lê outra pessoa agora, para nós terminarmos e orarmos. 1 João, capítulo 4, queridos. Capítulo 4? Isso. 4:13. O que diz aí? É outra pessoa, né? Outra pessoa que vai Gracinha, ler. deixa a outra participar, filho. Eu leio, pastor. O Jonas. Jonas. Ixi, tá bom. É quem encontrou, pode ler. Pode, filha. 4. Nossa, assim, eu vou te. 4:13. 4:13 diz: Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Como? Espírito. Você só sabe que se você permanece em Cristo quando você está cheios do Espírito. Agora, querida, leia para mim aí, para nós, versículo 14. Olha o que o Espírito diz aí no versículo 14 para nós terminarmos, levantarmos e orarmos. Vai dizer que você está atento. Vai, 14. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Queridos, Qual capítulo? capítulo é 1 João, filha. 1 João, capítulo 4. 4. Versículo. Tá. Olha, versículo 13 e 14. Nisto conhecemos que Então tá, permanecemos queridos. Tá. Obrigado pela sua leitura. Você crê quando o Espírito permanece em você. E quando o Espírito permanece em você, tem o controle total. Tem, além do controle, tem a permanência. Além da permanência, nós sabemos nessas 5 características: fé, conversão, permanecer em Cristo, cheios do Espírito, congregar na igreja, ir à igreja e ter um serviço alegre, um serviço cristão. Nós somos homens e mulheres
que nós podemos ser chamados de cristão. Que Deus ilumine seus caminhos, ilumine a sua vida, o trabalho, o seu lar, a sua direção. Tá bom? Vamos orar? Travou de novo. Olha. Travou de novo. Travou. Ore, pastor. Ore, Vocês estão me professor. olhando? Vocês estão me ouvindo? Estão me Sim, ouvindo? ore. Estão me ouvindo? Tá, então vamos orar. Pai amado, obrigado por este encontro, obrigado pelas tuas bênçãos, obrigado por este aprendizado de Atos capítulo 11. Nos ajude com o poder do teu Espírito para que nós permanecemos no Senhor, para que nós congreguemos na sua casa, para que o Espírito controle e tenha um domínio total da nossa vida, para que nós tenhamos fé e convertamos dos nossos caminhos. E assim, ó Deus, nós venhamos a te servir e servir os outros, assim como os teus primeiros filhos de Atos dos Apóstolos serviram também. Dá-nos uma tarde, uma noite na tua companhia. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém.